Olá, alunos da eletiva Técnicas de Comunicação e Oratória. Seja bem-vindo a mais uma aula. E o assunto de hoje é a elaboração de recursos audiovisuais. E vou apresentar para vocês o modelo de uma estrutura para fazer uma apresentação. Então, vamos para a nossa aula. Vamos começar falando como que deve ser a preparação do recurso audiovisual, que vai ajudar você no decorrer da sua apresentação. De preferência, usar slides de fundo escuro, realçando a informação com cores claras, pois desta forma é melhor de se trabalhar o texto. Pode ser utilizado nos slides até 3 cores diferentes. Desta forma, evita-se que as cores prendam a atenção do ouvinte em detrimento da informação. O título deve ser introduzido na parte superior central do slide. Os subtítulos à esquerda e na parte superior também. Deve ser escrito de forma concisa, de forma que situe o interlocutor sobre o que será abordado. As letras devem ser grandes, objetivando que o receptor da última fileira consiga visualizar e dê preferência às fontes Arial ou Times New Roman. É imprescindível que no slide contenham poucas linhas. O texto deve apenas introduzir o assunto abordado em sua essência. Evite introduzir números. Descreva-os para facilitar a compreensão, a não ser que sejam resultados de um levantamento estatístico, acompanhado ou não de gráficos. Os gráficos devem ser usados com parcimônia, pois cansa o interlocutor. Entretanto, caso haja muita informação a ser compartilhada e que sejam essenciais ao entendimento do texto, pode sintetizar através de gráficos ou pontuações. Evite introduzir sons nos slides, pois isso dificulta a compreensão e distrai o ouvinte. Deixe apenas no slide o essencial. Faça uso de poucas ilustrações. Dê prioridade àquelas que dão ênfase à mensagem. Então, siga essas dicas para não ter erro na hora da sua apresentação. E como nós estamos falando de uma apresentação diante de um público, tudo precisa ser planejado e tem um roteiro que você pode seguir. Por exemplo, comece sempre pela saudação. Nessa saudação, você pode iniciar com senhoras, senhores, boa noite. Por exemplo, senhoras, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Ou simplesmente boa noite. O próximo passo é se apresentar. Aqui no exemplo está dizendo, meu nome é Gilberto Maranhão, então fale sempre o seu nome, a sua formação, né? Por exemplo, sou aluna da 3ª série do ensino médio do CEPI Professor Valdemar Lopes do Amaral Brito e assim por diante. Então, se apresente um pouco para que a plateia conheça quem é o orador, quem será a pessoa que está ministrando a palestra ou estará explicando. Isso serve até para uma apresentação de trabalho em sala. Antes de você apresentar o trabalho, é necessário se apresentar também. Depois, você vai para a definição do tempo. Peço 2 minutos para falar sobre, e aí você começa a introduzir o seu assunto, começa a introduzir o título, qual que é o objetivo do que você irá falar. Aqui no caso do exemplo, o título era a importância da oratória. Então, ele vai usar um tempo para explicar o porquê isso é importante para os ouvintes. Depois, você vai iniciar sua apresentação com uma frase de impacto. O título da apresentação aqui era a importância da oratória. Então, o título de impacto, a frase de impacto que a pessoa usou foi: você sabe vender suas ideias? Então comece também sempre com essa frase de impacto, inferindo o conhecimento prévio da plateia. A partir do assunto que você vai falar para aquele público, faça um levantamento das ideias, das hipóteses que o público tem sobre o assunto que será explicado.
Depois vem a preparação, onde você vai começar a explicar, né, sobre o que será falado. E, por fim, vem o desenvolvimento, ou seja, você vai desenvolver o tema central da sua apresentação. Os recursos corporais garantem até 50% do impacto na comunicação. Para causar uma boa impressão, você deve gesticular, ter boa postura, uma fisionomia amistosa, olhar sempre para a plateia, evitar cacoetes e se vestir bem. A voz representa até 40% do impacto na comunicação. Então, procure falar em bom som, variar o volume, fazer pausas e colocar emoção nas palavras. Assim, você não entediará o público que estará te ouvindo. Tem algumas coisas interessantes que devem ser evitadas na hora de uma apresentação. Por exemplo, os vícios da linguagem. Vou começar explicando para vocês sobre um vício que é muito utilizado na hora da nossa comunicação coloquial. Quando você está conversando com um amigo ali, às vezes você usa esses vícios e nem percebe. Quando se trata de um discurso informal, é admissível utilizar esses vícios, mas se tratando de uma formalidade, de um discurso oral, da apresentação de um trabalho, da apresentação de um tema diante de uma plateia, os vícios de linguagem são inadmissíveis. Por exemplo, a cacofonia, que é um vício de linguagem comum na língua portuguesa, quando uma palavra ou sílaba em união com outras, ou seja, a partir de duas sílabas vão se formar uma outra palavra. E vai formar essas expressões, elas vão ter sons desagradáveis e vão ter também um duplo sentido. Então, a cacofonia deve ser evitada nas apresentações em público. Por exemplo, olha, vi ela, então forma a palavra vi ela, amo ela, moela, a boca dela, cadela, uma mão lava a outra, mamão, né, mão. Ela tinha, latinha, na vez passada, vespa. Ela te tinha contado, tetinha. Então, a cacofonia, que é um vício de linguagem, deve ser evitado na hora de se falar em público. Assim como palavrões. Palavrões também são inadmissíveis. Imagina você diante de uma plateia dizer, filho, aquele filho da mãe, uma porcaria, deve ser evitado. Palavras preconceituosas, como se referir baianada, os turcos, negrice, aquele japa. A linguagem pejorativa, para dizer que uma pessoa já morreu, já faleceu, você vai dizer presunto, que é muito utilizado, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Eles dizem presunto quando dizem, tem um presunto lá na favela, quer dizer que tem alguém morto lá na favela. Expressões desgastadas pelo uso. Então, olha, deve-se ter muito cuidado quanto a isso, porque às vezes nós dizemos intuitivamente, faz parte do nosso dia a dia, da nossa linguagem, e aí você fica muito repetitivo. Pessoal, eu queria dizer, minha gente, meu povo. Então, essas expressões já estão desgastadas pelo uso e devem ser evitadas em uma apresentação. Expressões íntimas ou melosas também é inadmissível numa apresentação. Como que você está diante de um público e você vai começar? Querido, guri, meu irmão, minha filha, jovem, companheiro, campeão, fera, amigo, colega, isso pode soar até como uma ironia, certo? Expressões coloquiais, sei lá, de repente é uma boa. Imagina, alguém te faça uma pergunta, porque a plateia também pode interromper você com alguma pergunta, quando você dá espaço para perguntas, e aí alguém te faz uma pergunta e você diz, sei lá, de repente pode ser, é uma boa, isso é uma boa. Então, ou seja, isso daí não irá te dar créditos para quem está te ouvindo. Evitar também as repetições. Demais, isso acontece demais. Claro, sim. Então, deve ser evitado também. Os regionalismos, como tchê, trem, oxente, uai, sou,
Gaguejos e vícios de linguagem. Isso daqui, nossa, faz muito parte do nosso dia a dia, mas tem que ser evitado. Tá, né, é, entende, bem, bom, sim. Como que eu faço para me policiar, para evitar esses erros? Sempre que você for iniciar uma frase ou responder, dá uma respirada, analisa antes de você iniciar a fala. Então, se policia para que você consiga corrigir. É um erro que eu também tento me corrigir todos os dias na minha fala, porque eu observo que eu uso muito né. O né faz parte da minha fala, até como professora. Então, eu estou me corrigindo da mesma forma como vocês também têm que se policiar para isso não acontecer diante de um público. Termos chulos, pessoal, vulgares, como você dizer troço, saco, droga, panaca, bacana, vai te dar total descrédito. E gíria, evite também as gírias. Ferrado, meu, orra, cara, pô, massa, putz, grilo. Fica frio, não, fica frio, fica sussa. Então são coisas que devem ser evitadas na hora de uma apresentação, certo? E para finalizar, eu quero deixar essa frase, porque eu achei essa frase muito interessante. Olha só, a jornada é sua e somente sua. Outros podem caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. Então pense nisso, realize suas atividades, assista a videoaula. Se tiver dúvida, é só perguntar no grupo de estudo que eu estou à disposição para caminhar com você, mas eu não posso caminhar por você. Um abraço, fica com Deus.